Olá, bem-vindos ao Cinemarden e o tema dessa semana é Missão Impossível. Se você cresceu nos anos 70, seguramente se familiarizou com aquela frase "Esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos". Era assim que o chefão do IMF, o IMF, a agência super secreta que tinha esses agentes que resolviam qualquer parada, se comunicava com eles usando bugigangas eletrônicas, lugares os mais inusitados para passar essas mensagens. Essa série, que estreou em 1966, ficou no ar até 1973. E aí, pouco mais de 20 anos depois, o Tom Cruise, quando montou a sua produtora, resolveu comprar os direitos dessa série e transformá-la em filmes para cinema. Nascia aí uma franquia que chega agora este ano ao seu 5º filme. É bom lembrar que naquela época também o Tom Cruise tinha um outro interesse. Ele ficou durante um bom tempo envolvido com uma possível adaptação do Homem de Ferro, da Marvel, que terminou não dando certo, mas durante muito tempo ele esteve envolvido com esse projeto. Ele seria o Tony Stark. Isso depois terminou não dando certo, como a gente sabe. A própria Marvel produziu o filme do Homem de Ferro com Robert Downey Jr., mas isso é outra história que até a gente já contou aqui. Voltando ao Missão Impossível. Quando ele montou essa produtora com uma grande amiga dele, a Paula Wagner, o nome da empresa é Cruise Wagner Productions, ele montou essa produtora e o primeiro produto dessa nova casa de produção foi justamente o primeiro filme do Missão Impossível, em 1996, dirigido pelo Brian De Palma. Este primeiro filme, ele segue uma linha mais clássica, digamos assim, dos filmes de espionagem. Claro, com um grande diretor como o Brian De Palma à frente, o filme tem sequências fabulosas. Uma que ficou muito marcada, muito forte, a sequência em que ele invade um prédio do governo suspenso por cabos e precisa pegar umas informações eu acho que é até um disquete ainda na época, nem tinha pendrive ou algo parecido. Ele precisa roubar umas informações do computador e desce dentro dessa sala super protegida usando cabos, porque lá o lugar é muito sensível, não pode ter sensação de peso, de calor, de nada, senão o alarme vai ser acionado. Esse primeiro filme de 1996, está com quase 20 anos agora, fez bastante sucesso, o que, claro, provocou uma continuação que foi feita 4 anos depois, no ano 2000, dessa vez dirigida pelo chinês John Woo. O John Woo, muito famoso na China pelos seus filmes de ação, tinha já feito alguns trabalhos nos Estados Unidos e, claro, foi uma escolha óbvia naquela época. Mas, curiosamente, o filme não teve o mesmo impacto do primeiro, apesar também de ter feito muito sucesso nas bilheterias. Eu acho que um dos problemas mais crônicos desse segundo filme, além de uma trama um pouco frouxa, né,
foi a escalação do elenco. O vilão do filme, vivido pelo Douglas Scott, é muito canastrão, não convence, fica uma coisa um pouco forçada. Ele abre com uma cena muito legal lá no Grand Canyon e tem algumas sequências bem interessantes que foram rodadas na Austrália. Mas o filme, pelo menos se você comparar a história dele com os demais, é seguramente o mais fraco dos 5 feitos até agora. Isso fez com que houvesse uma pausa um pouco maior. O terceiro filme só veio sair 6 anos depois, em 2006. Dessa vez, escrito e dirigido pelo estreante em cinema J.J. Abrams, que hoje é muito conhecido por ter revitalizado a franquia de Jornada nas Estrelas e por ser o diretor do episódio 7 do Star Wars, que estreia agora em dezembro. Na época, o J.J. Abrams tinha um trabalho até bem consistente na televisão, mas não tinha dirigido nada ainda para cinema. Ele escreveu o roteiro, o Tom Cruise na época gostou muito desse roteiro e esse filme foi feito. É um filme muito interessante, bem superior ao segundo e tão bom quanto ou até um pouco melhor do que o primeiro. Trazia um vilão bem construído e bem consistente, vivido pelo Philip Seymour Hoffman. Pegava aspectos da vida pessoal do Ethan Hunt, que é o nome do agente vivido pelo Tom Cruise. Quando da divulgação do terceiro filme, Tom Cruise, que estava em início de relacionamento com a Kate Holmes, extrapolou demais nas entrevistas essa paixão pela esposa da época e, segundo os analistas, isso seguramente prejudicou muito a imagem dele e refletiu-se no desempenho do filme nos Estados Unidos. No resto do mundo, o filme teve um desempenho bom, mas dos 3 lançados até então foi o que menos faturou nas bilheterias. Mas isso não impediu que, 5 anos depois, em 2011, até por conta do sucesso internacional que o filme teve e por conta do sucesso de outras franquias que exploravam esse mesmo tipo de história, Tom Cruise fizesse um 4º filme, o Missão Impossível Protocolo Fantasma, que foi o primeiro filme com atores dirigido pelo Brad Bird, que é egresso da animação, tinha trabalhado com a equipe dos Simpsons, tinha dirigido um belo desenho animado no comecinho de carreira, o longa O Gigante de Ferro, tinha dirigido também Os Incríveis para Pixar e também o Ratatouille. Esse foi o primeiro trabalho dele com atores. E este filme, que teve produção e a história escrita pelo J.J. Abrams, foi um sucesso inesperado na época. Teve um desempenho muito bom no mundo todo, não tanto ainda nos Estados Unidos, mas a renda global dele foi muito satisfatória. E agora, 2015, chegamos ao 5º filme, Missão Impossível Nação Secreta. A história, de uma certa forma, dá continuidade aos acontecimentos que a gente viu no filme anterior. Dessa vez dirigido pelo Christopher McQuarrie, que começou carreira como roteirista. Ele escreveu o roteiro de Os Suspeitos, do Bryan Singer, e dirigiu também Jack Reacher, um filme não muito antigo, um filme de uns 3 anos atrás, estrelado pelo Tom Cruise. Esse novo trabalho vem sendo alardeado por toda a imprensa internacional. O filme já estreou nos Estados Unidos, está estreando essa semana aqui no Brasil. Ele vem sendo alardeado como o melhor dos 5. Pelo material que já foi divulgado, você percebe que aquela estrutura que o Ethan Hunt tinha, aquela EMF, aquela agência para a qual ele trabalhava, ela foi desmantelada completamente e se revela existir uma espécie assim, de sindicato que atua justamente na contramão do IMF. É mais ou menos como tem a Spectre no universo do James Bond. Esse sindicato, essa nação secreta, como que dá título ao filme, funcionaria atuando por trás de atentados, de alguns crimes. E claro, cabe agora ao Ethan Hunt, sem toda aquela estrutura que ele tinha da IMF, mas contando ainda com seus companheiros de trabalho, de enfrentar e desmantelar essa nação secreta. O filme
como eu já disse, extremamente bem recebido pela crítica, com uma aprovação muito alta e com toda razão. Missão Impossível Nação Secreta é seguramente o melhor filme da franquia feito até agora. Você pode ler meu comentário aqui no site assim que o filme estrear e, pelo jeito, se esse filme funcionar novamente nas bilheterias, como tudo indica que vai funcionar, não duvide de termos mais um Missão Impossível. Apesar de o Tom Cruise já estar hoje com 53 anos, ele continua em forma e correndo como sempre correu em todos os filmes dessa série. Então, pelo jeito, as mensagens não continuarão, aliás, as mensagens secretas recebidas pelo Ethan Hunt continuarão se autodestruindo em 5 segundos. Até o próximo Cinemarden. This is Brent. Go secure. Go. The Syndicate is real, and they know who we are. You need cooling. A rogue nation, trained to do what we do. An anti-IMF. They're coming after us with everything they've got. Oh boy. You want to bring down the Syndicate? It's impossible. Take your position. I have eyes. The show is about to start. Got it. You and your team will answer for every wanton act of mayhem you are responsible for. Now we are all wanted by the CIA. Awesome. Get your seatbelt on. You asking me that now? This may be our last mission. Let's make it count. Open the door! Come on. Yeah, I'm trying. Benji, open that door right now! Oh my God!